ler o capítulo 1 e 2. Já a gente vai ler ou vai ao slash? Nós vamos ler o 1 e depois o 2 até o 8. Tá? Olha para nós. O 2 até o 10. Amém? Quem está ligado? Vamos ler hoje em todo esse livro. Vamos tratar a palavra de Deus em torno desse texto da Escritura. Amém? Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este um homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, de acordo com decorrido um turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado. Deixa eu dar só uma explicação. É como se ele estivesse dizendo aqui: não rodeaste ele com uma cerca, não colocaste um muro em volta dele e de tudo aquilo que ele tem para protegê-lo. Pode continuar. E o trabalho de suas mãos abençoaste, por isso os seus rebanhos se multiplicaram pelo país. Ok? 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos servos feriram a um fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a morte. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a morte. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a morte. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. 2. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: sem motivo. Não, isso, fala. pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. A minha tradução: tumores malignos. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Estenda as mãos na minha direção. Fala: Senhor, usa o João. Fala conosco essa noite. Queremos aprender diretamente do Teu Espírito Santo. Que possamos ler a Tua palavra e discernir o Teu desejo para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem existem muitas teorias. O livro de Jó é um livro chocante na palavra de Deus, porque a Bíblia fala muito de vitória, prosperidade e a presença de Deus entrando na vida das pessoas e trazendo, digamos assim, bons resultados, coisas boas. E quando você olha toda a palavra de Deus, principalmente quando você fixa na lei de Moisés, no Pentateuco, aquilo que os judeus chamam de Torá, quando você olha para isso, você vai ver uma relação entre integridade e bênção. E essa relação é verdadeira. Amém, irmãos? Essa relação é verdadeira, e tanto é verdadeira que ela é ensinada todo o tempo na palavra de Deus. Do tipo assim, a prosperidade vem pela integridade. Se você é íntegro com Deus, Deus vai te dar vitória. Quem está me escutando? Quem concorda comigo? Esse é um ensinamento bíblico. É um ensinamento bíblico correto, que é um ensinamento bíblico muito profundo. Porque essa busca da integridade, ela vai nos levando a tomar decisões difíceis, a se posicionar de forma, muitas vezes, que outras pessoas não entendem, porque nós buscamos a prosperidade através da integridade. Ou seja, não interessa para quem caminha com Deus uma prosperidade sem integridade. Não adianta para quem caminha com Deus andar com o carro se o carro for roubado, se a moto for roubada. Não adianta para quem anda com Deus ter qualquer tipo, invadir uma casa e tomar a casa, sem que você tenha o direito a ela, brigar com o dono.
Não interessa. A pessoa que anda com Deus, ela tem prazer na prosperidade com integridade. Quem concorda comigo? Essa é uma grande diferença entre nós e o mundano. Aquele que anda no mundo, ele topa mentir, enganar, dar volta nos outros, pernada, soco na cara. Para ele vale qualquer coisa. Trair os que estão em cima, trair marido, trair mulher, trair amigo. Não importa. O negócio é se dar bem. Quem anda com Deus não está atrás de se dar bem, está afim de Deus. Deus é o nosso fim, é o nosso objetivo. Quem pode concordar comigo? Quem concorda comigo, dê glória a Deus e aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, o livro de Jó, após tudo aquilo que é ensinado na Torá em relação à integridade, que foram os livros escritos por Moisés, Jó também, ao que tudo indica, também teria sido escrito por Moisés, ou por alguém muito ligado a Moisés, ou teria sido compilado de um outro livro, mas isso não interessa, na Mesopotâmia e tal, não vou entrar nisso que é bibliologia, mas também é daquela época de Moisés. E o livro de Jó nos aponta uma outra, fala para nós de uma outra ação de Deus, que é uma ação inesperada, que é o sofrimento do justo. É a dor do justo. É a dor por causa da integridade. É algo que, se você olha e diz assim, o livro começa por isso. Começa por a apresentação de um homem íntegro, rico, próspero, a quem Deus deu vitória, prosperidade, vitórias uma atrás da outra. E ele, por gratidão a Deus, é alguém que procura andar o tempo todo na direção de Deus e, além disso, ainda sacrifica pelos filhos, porque os filhos se reúnem, um chama o outro para a casa do um e tal, não sei o que, vivem uma relação muito boa. A Bíblia diz que os filhos eram amigos, e um ia para a casa do outro para tomar vinho, para comer banquete. E ele disse assim, sabe lá, se num desses banquetes, algum deles no seu coração se levantou contra Deus, então ele fazia um holocausto. O que é o holocausto? Ele fazia o holocausto por todos os filhos. Ele não fazia pura e simplesmente o sacrifício de um animal só. No sacrifício do animal, entre os vários sacrifícios, você tinha uma parte que você queimava a Deus, uma parte era do sacerdote e uma parte, a própria pessoa que estava sacrificando ficava com ela. Quem está me ouvindo? No caso de Jó, ele não fazia isso, ele fazia o holocausto. O holocausto é um tipo de sacrifício que ele queimava o bicho todo. Ele disse, na dúvida, eu vou queimar o bicho todo. Sabe lá se um filho meu pensou alguma coisa contra Deus. Então, para guardar o filho, ele fazia holocaustos. E a Bíblia diz que ele era um homem extremamente justo, como muitos que um dia se converteram nesse lugar. E Jó, então, a Bíblia diz que os filhos de Deus compareceram na presença de Deus, e entre eles estava Satanás. Quem está me ouvindo? Nada indica que Satanás estivesse num lugar errado. Nada indica que Deus não permitisse que ele entrou de penetra. Quem está me escutando? Ele entrou ali como filho de Deus também. Ele entrou ali como criatura de Deus. Quem está me escutando? Ele entrou ali sem que nada impedisse ele de entrar. Era algo que ele estava habituado. Reuniram-se os filhos de Deus, Satanás estava entre eles, entre as criaturas de Deus. Quem está me ouvindo? A igreja está muito séria.
Depois dão glória a Deus. Eu não estou acostumado a ver vocês tão sérios. Eu me lembro que uma vez chegou um missionário lá na igreja, que até na verdade Vida 1, chegou um missionário, e o cara chegou e disse: pastor, eu queria pregar aí na tua igreja. Eu disse: não, peraí, cara, não, legal, tudo bem, mas eu quero conhecer você primeiro. Não, cara, só as coisas de Deus, eis que. Aí começaram a soltar profetada para todo mundo que entrava. Verdade, Vida 1, Álvaro está aí, não? Está lá embaixo? Não sabia. Deixa eu ver, Bill não está. Tem ninguém. Você lembra? Sandro, lembra desse maluco? Tem vários, é verdade. Tem vários. Mas esse você lembra, né? Entrou o cara e começou uma hora e ele falou assim: não, cara, e eu preciso pregar porque Satanás é meu irmão. Eu digo: o quê? Não, tem que falar porque Satanás vai dizer que Satanás é meu irmão. Satanás é meu irmão, ele é criatura tanto quanto eu. Se eu fui criado por Deus, Satanás foi criado por Deus, então Satanás é meu irmão, ele anda assim comigo. Mas não é meu irmão. Aqui você não prega. Fala lá com o teu irmão. Fala lá, conversa lá com o teu irmão, vamos mudar para outro lugar e tal. Não lembra disso, não? Era muito maluco. Mas não tem problema, eu entendi o que ele quis dizer, amém, amados? Eu até entendi o raciocínio dele, está certo o raciocínio dele, mas pregar é diferente, né? Não vou deixar o cara pregar isso, que é dar uma confusão na igreja. Então, na verdade, realmente, Satanás está ali, nesse momento, cumprindo o papel dele com a permissão de Deus. Ele, inclusive, nesse texto, de forma muito sutil, ele mente. Fala para o teu irmão do lado: Satanás sempre mente. Então ele, diante de Deus pergunta: da onde vem Satanás? Ele disse: eu fui dar uma volta lá na terra, do tipo assim, estava lá, não tinha nada para fazer, né? Fui dar uma volta na terra. Mentiu, ele estava de olho em Jó. E Deus foi diretamente ao assunto com ele. Ele disse: cara, se eu observaste o meu servo Jó, tipo, você está de olho em Jó, né, cara? Fala a pessoa que está do teu lado: quanto mais justo for um homem, mais ele atrai a atenção de Satanás. As pessoas não entendem, dizem assim: meu Deus, como é que pode ter acontecido isso com fulano? Um cara tão direito, cara tão direito, cara tão bacana, tão direito, tão não sei o que, aconteceu justo com ele. Tanta gente ruim para acontecer, tinha que acontecer justamente com um cara maneiro, com um cara legal. Quem já teve esse pensamento? Só 4 pessoas, amém? E quem está mentindo? Levanta a mão. É claro que a gente já teve esse pensamento. É claro que a gente já teve esse pensamento. Você vê um negócio ruim acontecer com uma pessoa boa. Eu tenho que falar isso para vocês: coisas ruins acontecem com gente boa, e acontece isso toda hora, ou não? Ou só acontece no meu mundo, no de vocês não? Quem concorda comigo, levanta a mão. Amém. Glória a Deus, estou mais aliviado. Pensei que era só eu que via essas coisas. Coisa ruim acontecendo com gente boa, gente bacana, gente direita, gente que busca andar com correção, que busca a justiça, andar dentro da lei. E aí Satanás, e Deus vira e elogia Jó, diz assim: servo bom, íntegro, fiel. Amém? E Satanás responde a Deus dizendo o seguinte: também colocaste diante dele uma cerca de proteção em torno dele, da sua casa, de tudo que ele tem. Aí é fácil te adorar. Você é todo poderoso, faz o que quer. Colocaste em volta dele toda uma proteção, todo um muro de bênçãos.
E aí, Satanás, Deus disse assim: então tá bom, Satanás, toca em tudo que ele tem. E aí, logo em seguida no texto, acontece aquele dia macabro na vida de Jó. Alguém já teve um dia desse na sua vida? Esse aqui é nível hard. Esse aqui é nível hard. Mas alguém já teve a nível soft assim um dia assim? É o dia de flores. Hã? Não? No mesmo dia você é demitido do emprego, o carro quebra, bate motor, chega em casa, a mulher te larga, a namorada te deixa, o marido te trai, tudo no mesmo dia, assim, entendeu? Entendeu, Bianca? Hã? Tudo no mesmo dia. Vai usar o cartão de crédito, clonar o teu cartão de crédito, vai e leva o carro no mecânico, chega, o cartão não passa, você vai olhar no banco, bloquear o teu dinheiro. Nunca aconteceu com você, né? Eu já. Você passa, cara, parece que tudo que você tenta. Jó viveu um desses dias que nós já vivemos, todos nós já vivemos aquele dia que tudo dá errado, né? Só que nós vivemos em nível soft, vamos colocar assim, velocidade 1, quem está me ouvindo? Hã? Marido confessa que tem adultério, né, gente? Essa eu nunca participei. Meus maridos nunca falam isso. Então, isso tudo nível, né, velocidade 1. No caso de Jó, foi velocidade 5. O negócio detonou com a vida dele, desmoronou com tudo. Com tudo. A Bíblia fala que os servos dele ele estava com rebanho no pasto, veio um raio lá de cima, matou todas as ovelhas. Quem está me ouvindo? Matou tudo, todo mundo. Matou servo, matou tudo. Só ficou um servo que ele disse: sobrou eu para vir aqui te dar notícia e cobrar meu salário. A Bíblia diz que enquanto um ainda estava falando, quem está me ouvindo? Enquanto um ainda estava falando, estava chegando o outro. Estava dizendo: olha, aquele rebanho, sabe aquele rebanho de gado bonito que você tinha, gado holandês, tudo bonitinho. Então, lembra daquele rebanho? Depois veio um bando de ladrões, entraram lá, tomaram tudo. Quem está me ouvindo? E assim foi, no final, ainda fez pior. Sabe os teus filhos? Sei que tem meus filhos, chegou mais um servo. Assim, sabe os teus filhos? Sim. Estavam todos eles reunidos numa casa, choveu fogo do céu, quer dizer, veio um raio. Vento derrubou a casa. Vento derrubou a casa. É tanta tragédia que a casa do primogênito. O fogo foi resolvido, não sei. Derrubou a casa, matou todo mundo. Matou os filhos, genros, netos. Foi tudo embora, tudo no mesmo dia. Amém? Logo em seguida, o Senhor faz uma outra reunião, quem está me ouvindo? Com os filhos de Deus. Quem estava lá? Até hoje mesmo. Até hoje. Satanás comparece diante das reuniões com meu nome, com teu. Amém? Você está feliz de ser sempre lembrado por Satanás? Eu sou sempre lembrado por Satanás. Ele sempre se lembra de mim. E a Bíblia diz que ele comparece à presença de Deus junto com os outros. E aí Deus fala: de onde vem Satanás? Satanás fala o quê? O que ele fala? Estava passeando, não tinha nada que fazer. Fui lá na casa do João, passei na casa do Gustavo, dei um pulo na casa do Mateus e da Luísa. Tinha um encontro de jovens lá na igreja, dei uma volta lá também. Amém? Fui lá. Passou antes na casa de uns para não deixar chegar no culto dos outros. Isso.
Ainda passou na casa de algumas pessoas. Sabe como é que é, né? Os caras estavam indo para o culto, eu lembrei que eles tinham outras coisas para fazer. Deu uma ajuda para eles. Vai ter que chegar na hora do culto. Aí tinha uma reunião de liderança. Aí eu fui lá, enchi o saco das pessoas, porque o pessoal não ia na reunião de liderança. Aí Deus diz assim: observaste o meu servo Jó. Quem está me ouvindo? Foi direto ao assunto. E aí Jó já tinha tirado tudo dele. Satanás já tinha tirado tudo de Jó. Quem está me ouvindo? Com a permissão de Deus. Fala para o teu irmão do lado: Satanás só opera com a permissão de Deus. As pessoas me perguntam: pastor, por que a gente não pode se revoltar contra Satanás? Porque Satanás é servo. Não é meu irmão, é. Não quer dizer que ele seja meu irmão, não estou fazendo a defesa aqui de ninguém da família. Mas com certeza ele é servo tanto quanto eu sou servo. E a Bíblia diz então que ele diz assim: toca no corpo dele. E a Bíblia diz que Satanás veio e colocou tumores malignos. Tumores malignos. Está me escutando? Tumor maligno, hoje em dia a gente sabe o que é. É uma doença chamada câncer. Tem vários tipos, várias modalidades e tal. A Bíblia diz que colocou isso da sola do pé até a cabeça dele. Até o topo da cabeça. E aí era tão ruim que ele estava vivendo que ele se coçava com um caco de telha. A mulher dele, quem está me ouvindo? A mulher dele, ao ver aquela cena deplorável daquele homem que tinha perdido tudo, que tinha perdido filhos, netos, que tinha perdido todos os bens e que estava ali completamente destruído, a mulher dele vira para ele e diz o seguinte: por que você mantém ainda a tua integridade com Deus, no caso, né? Por que você mantém ainda a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Vamos colocar em matéria, em palavras de hoje: chuta o balde. Chuta o balde. Tem alguma outra palavra? Mete o pé na jaca, me ajuda. Algo que diga exatamente o que essa mulher disse para ele. Penta a boca do balão. Hã? Abandona Deus, cara. Amaldiçoa Deus e morre. Esse morre aí dá a impressão de assim: se entrega para morrer. Não, se suicida, se mata. Você não tem mais nada. Parece uma linguagem light, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, é como se, chuta a boca do balão, larga esse negócio todo e se mata, cara. Você vai sofrer menos. E aí Jó fala uma coisa que eu digo que muitos maridos têm que aprender a dizer para suas esposas. Ele disse: você está falando igual uma doida. Você quer que não tem nenhum marido que fale isso, né, mano? Mas a gente de vez em quando tem que falar isso. Você está falando igual uma doida. Como é que eu vou largar Deus? Como é que eu vou largar Deus? Eu já não tenho boi, não tenho vaca, não tenho carneiro, não tenho filho, não tenho neto, não tenho saúde, não tenho nada, só tenho Deus. Agora eu vou largar Deus? Deus me deu e Ele tirou. Bendito é o nome do Senhor. E Ele manteve sua integridade. Eu queria conversar um pouco sobre esse momento. E eu vi um pastor falar uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: existe um princípio. Quem já viu um avião decolando? Alguém já andou de avião aqui? Além de mim? Já andei de avião. Amém. A gente, quando anda de avião, tem uma coisa interessante: é aquele troço pesado para burro, amém? Aquele troço
toneladas de ferro. Por que não fazem de papel, amém? Que negócio de ferro sai voando com aquelas turbinas a jato de aço e sai voando aquele alumínio. Tá bom, então não é ferro, é alumínio, amém? Agora ficou mais fácil subir. Aí o avião vai e o bicho sobe, não é isso? Ele coloca ele tem uma determinada angulação, né? Samuca é especialista nesse negócio de hidrodinâmica, aerodinâmica, negócio de vela para lá, vela para cá, e aí ele tem lá uma inclinação, um mecanismo que faz com que o ar passe. Flaps. Que o ar passe mais rápido por cima e mais devagar por baixo. Quem está me ouvindo? E aquilo ali faz com que o avião suba. Certo? Bem, acho que está certo. Já quando você vê um automóvel, o automóvel de corrida, ele também tem aquela... Quem já viu aqueles carros de Fórmula 1? Que ele tem um negócio em cima, assim, aerofólio, que obedece o mesmo princípio, só que em vez de fazer com que o ar passe mais devagar, mais rápido em cima, mais devagar embaixo, o ar passa mais devagar em cima e mais rápido embaixo, de forma que, ao invés de subir, o ar empurra ele para baixo. E ele não decola. Porque se aquilo ali inverter, quem está me ouvindo? Eu já vi acidente de Fórmula 1 e que o bichinho decolou. Se aquele flap, aqueles aerofólios inverterem, o bicho voa. Mas não é o mesmo ar? Não é o mesmo ar? O princípio não é o mesmo? Por que num caso o bicho voa e no outro fica grudado no chão? A situação é a mesma, mas a maneira de lidar com o ar é diferente. Quem pode glorificar Deus? Você tem dois caras. Você tem Jó e você tem a mulher de Jó, que não tem nem nome, né? Os caras não botaram nem o nome dela aqui, porque se botasse o nome dela, alguém ia querer botar o nome da filha. Amém? Eu vou te falar, tem um pessoal, bota o nome da filha de Dalila. Deus abençoe, amém, amados? Tomara que você converta, vem aqui na igreja, aleluia. Mas eu não queria. Senhor, eu quero te apresentar a Dalila, Senhor. É complicado para mim. Amém? Ô, Jezabel. Ai, pastor, achei tão bonito ouvir na Bíblia Jezabel. Botei o nome dela, o querido fica Bebel, fica tão bonito. Bota Isabel, né? Bota, sei lá. Aí não aparece o nome dela aqui, mas é com certeza uma pessoa que a gente tem que estudar. Ela é uma pessoa que a gente tem que estudar, a mulher de Jó. Porque diante daquele quadro você tem duas posturas. Você tem a postura dele, que está olhando para toda aquela situação e está dizendo que o Deus dele deve ser adorado. Aí eu comecei a pensar muito seriamente sobre essa palavra. Sim, esse Deus precisa ser adorado. Por causa de Jó, não por causa de Deus. Jó não rompeu a relação que ele tinha com Deus, porque a relação que ele tinha com Deus não estava nos camelos, nem nos filhos, nem no dinheiro. A relação dele não estava na nora, nos netos. A relação dele com Deus ia muito além daquilo, além da própria saúde dele. Não são poucos os casos de homens e mulheres de Deus que morrem de câncer no hospital. E quando eles têm a chance, eles morrem ainda ganhando almas para Jesus, pregando a palavra de Deus.
Não é um nem dois casos. Quem sabia disso? Então amém. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Ali, aquele homem, isso não é uma história bonita, né, amados? A gente não conta um conto em cima disso, não há. É uma relação de compromisso, aonde aquelas coisas, nenhuma daquelas coisas que estavam acontecendo na vida dele era suficientemente forte para afastar ele da presença de Deus. E eu preciso colocar isso porque muitas pessoas são íntegras. E eu preciso colocar, vai sair agora, demorou para sair da minha boca, mas vai sair. Eu quero dizer para vocês que a maioria das pessoas que se convertem está na condição de Jó. Por que está na condição de Jó? Porque eu acho difícil uma pessoa não querer ser íntegra. Ela não precisa ser crente. Ela não precisa ser evangélica para querer ser íntegra. Quanta gente eu conheço. Eu na quinta-feira aqui estava falando sobre, ministrando um estudo sobre uma questão relativa a Saul e Samuel, e eu estava falando aqui, eu sei que alguns irmãos ficaram até escandalizados de como eu amo os espíritas. E como eu amo e como Deus ama os espíritas. Quem está me escutando? É difícil você encontrar uma pessoa que seja espírita, obviamente tem exceções, mas pastor, mas eu conheço um espírita safado. Eu também conheço evangélico safado. Amém? Eu também conheço evangélico que não presta, católico que não presta. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que é íntegra, porque todos nós, no fundo, desejamos esse lugar de integridade. E trabalhamos por esse lugar de integridade. Quem não gosta de pagar suas contas em dia? Quem não gosta de ser honesto? Quem não gosta de cumprir sua palavra? Sim ou não? Você precisa ser crente para gostar de cumprir a palavra? Você precisa ser crente para gostar de ser honesto? Entretanto, eu preciso falar uma coisa para vocês. Sem Deus, você sendo íntegro e honesto, você é alvo de Satanás nessa vida. Porque são esses que Satanás quer detonar. Ele quer mostrar para você que é impossível ser honesto. Quem está me ouvindo? Que é impossível ser íntegro. Que é impossível ser direito. Ele quer mostrar para você que é impossível você andar de forma correta. Não, eu quero ser fiel à minha esposa. É impossível, vou criar uma situação aqui, a tua mulher vai começar a te tratar mal, eu vou botar uma gatinha na tua vida. Vou mostrar para você que é impossível. Você pode querer ser íntegro porque eu vou derrubá-lo. Vou mostrar a você que é impossível você ser honesto. Vou fazer o dinheiro sumir da tua mão e ter uma conta para pagar. E ser fácil você dizer que não tem. Vou mostrar para você como é que é. Eu vou botar um dinheiro fácil para você ganhar, um dinheiro desonesto. E vou botar uma necessidade de você comprar uma comida para o teu filho. Duvido que você não roube. Se você é íntegro, você é alvo de Satanás, que quer provar que a tua integridade tem limite. É isso que é o fundo dessa disputa com o Senhor sobre a vida de Jó. A disputa com o Senhor sobre a vida de Jó é tentar demonstrar que a integridade tem limite. Que você ser íntegro, ser correto, ser um bom pai, ser bom marido, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa direita, uma pessoa de palavra. Quantas vezes eu vi pessoas que chegaram na igreja e disseram: pastor, esse negócio de falar a verdade, claro que eu falo a verdade, pastor, sempre que dá. Eu digo, sempre que dá. E quando não dá? Quando não dá, é uma mentirinha, né, pastor? Porque a mentirinha comercial. Quem está me ouvindo? Eu já ouvi a palavra mentirinha santa. Amém? Tem umas mentirinhas que são de Deus. Na cabeça dessas pessoas é impossível falar a verdade. É impossível lidar com a verdade o tempo todo.
É impossível falar toda a verdade. Eu ouvi maridos maneiros, caras legais, pais de família, chegarem para mim e dizer: pastor, ouvido de mulher não foi feito para ouvir a verdade. Alguém já ouviu esse ditado? Ninguém, só eu. Só contaram para mim. Eu e ele. Bom, 3 pessoas. Vocês nunca ouviram esse ditado? Isso é um ditado mundano. Ouvido de mulher não foi feito para ouvir a verdade. Aí o cara, ou seja, aí ele acredita que a mulher também é burra e nunca vai descobrir nada. Ali me catucou e disse assim: pai, agora está diferente. Agora a mulher também tem. O ouvido de um homem não foi feito para ouvir a verdade também. Fala com o teu irmão do lado: tudo que você planta, colhe. Se você tem vocação para trair esposa, fala aí. Você tem vocação também para, como diria, aquele negócio. Plantou, colheu. Mundo espiritual, se você planta, vai colher. E se não colheu ainda, meu conselho para você: se converta. Amém? Amém? Amém, irmãos? Eu sei que aqui dentro ninguém nunca, amém, irmãos? Mas Jó, então, a Bíblia diz que esse homem entrou numa profunda crise existencial. Mas eu preciso ainda colocar da mulher de Jó e de Jó. São 2 posições em relação ao sofrimento. No caso da mulher de Jó, o sofrimento faz com que essa pessoa se afaste de Deus. No caso de Jó, o sofrimento fez com que ele entrasse em crise com Deus. Quem entendeu a diferença? Uma coisa é você se afastar de Deus por causa do sofrimento. Outra coisa, você entra em crise com Deus. Essa crise é uma crise de entendimento, de relacionamento, de querer entender, de dizer: meu Deus, o Deus que me trouxe até aqui não é um Deus que está fazendo isso. Por que isso está acontecendo? Deus, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor tem o melhor para mim. Então por que isso está acontecendo? Eu quero te encontrar, eu quero te ver nessa história toda. No meio de todo esse sofrimento eu quero te ver. Mas a postura da mulher dele foi: vaza, larga Deus para lá. Porque você tem essas 2 posturas. Eu estava falando, não sei se foi ontem, eu e Jesus, a gente estava conversando, acho que foi anteontem. E eu estava falando, e falei também com o Marcelo, conversando com o Marcelo lá na Itália. Agora tem Portugal. Vocês têm que me atualizar. Agora tem Portugal. Eu estava falando com ele, eu disse: Marcelo, Deus realizou todos os meus sonhos até hoje. Pô, negócio, caraca, até eu fiquei assim, sabe, eu desejei muito uma faixa preta, Deus me deu. Desejei uma faixa preta de jiu-jitsu, Deus me deu. Desejei uma faixa preta de judô, Deus me deu. Desejei ter uma equipe, Ele me deu. Desejei ser um teólogo. Primeiro desejei ser um pastor, porque teve uma época, porque eu estava fazendo coisas, mas eu não era legítimo. Legitimamente eu não era um pastor, mas eu já fazia coisas de pastor. E eu queria regularizar aquele. Deus me levantou como pastor. Quem está me ouvindo? E houve um tempo em que, além disso, eu dizia: poxa, mas eu quero estudar, eu quero ser um teólogo. Quero que Deus... Eu sou uma coisa muito difícil aqui no Brasil. Estou tirando onda, não. Estou dizendo que Deus fez isso para mim. Deus fez isso só para mim. Eu sou um teólogo reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura. Eu sou bacharel em teologia. Eu e Jesus. Jesus é bacharel em teologia. Só Jesus na glória. Somos. Depois parou com isso. Acho que fez isso só por minha causa, minha mano. Liberou para um monte de gente, depois parou. Gustavo também é. Deixa eu falar uma coisa. Aí
Eu disse, Senhor, eu queria muito uma mulher que me amasse, eu queria muito uma família. Deus me deu. Que falasse por Deus para mim. Deus mandou uma esposa minha, entre outros detalhes que eu não vou falar aqui agora. Mas Deus realizou meus sonhos, amém, amados? Deus realizou meus sonhos. E foi realizando, e depois, eu queria muito ter uma moto, eu só tinha moto velha. Um dia, a minha última moto era 1994. Uma Saara. Eu disse, Deus, eu queria uma moto novinha. Aí Deus me deu. Depois eu disse assim, Senhor, ia ser legal com essa moto aqui, a gente tem um grupo de moto. Temos um grupo de moto na igreja. Amém? Amém? Amém. Fala comigo, todos os sonhos. Um por um. Ele vai realizando. Da família, da esposa, casamento, trabalho. Só que existem dois tipos de pessoas: os que enxergam isso e os que não enxergam. Que tem pessoas que enxergam só as coisas que ele não deu. E nunca serão gratas. Que a ingratidão é a característica delas. Então eu glorifico a Deus porque o Espírito Santo colocou essa gratidão em mim. Eu também pedi. Você pede gratidão a Deus? Amém. Se você pedir gratidão a Deus, Ele te dá, você vai enxergar tudo de bom que Ele fez. Estava conversando com a Giza, ela disse, caramba, eu tenho que pensar no que Ele me deu. Aí eu comecei a ajudar ela, não foi, meu filho? Comecei a falar, você lembra que você sonhava com um marido que fosse um homem de Deus e tal? Amém. Não é lá essas coisas, mas amém? Você se lembra que você sonhava com um quarto que tivesse uma varanda e tal? Deus te deu. Se lembra que você sonhava que seus filhos estivessem todos na presença de Deus e perto de você e tal? Amém. Quem está me escutando? Amém. Aí ela disse, caramba, quanta coisa que Deus fez. Pergunta a pessoa que está do teu lado, você se lembra de tudo que Deus fez no teu livro? Quanta coisa você sonhou e depois que você se converteu na realização? Desde um casamento até uma casa, às vezes até um carro. Quem pode glorificar a Deus? Aqueles que têm um coração grato, glorifiquem a Deus. Glória à presença de Deus nesse lugar. Senhor, o Senhor merece. Aleluia. E Jó, ele sabia, ele conhecia esse Deus. Disse, meu Deus, eu conheço você. Como é que isso tudo está acontecendo? E todo o livro de Jó, do capítulo 2, do capítulo 3 até o capítulo 41 inteiro, você vai ver Jó numa tremenda, com os amigos dele, numa tremenda crise existencial. Uma tremenda crise existencial. Vivendo algo, caramba, não estou entendendo nada. E os amigos dele vieram lá, parece que para confundir mais ainda ele. Os amigos dele já chegaram lá, já ficaram. Foi a melhor parte que os amigos ajudaram mais, foi quando eles chegaram. Ficaram 7 dias calados, amém? Agora os amigos dele ajudaram mais. Depois começaram a levantar questões, alguns até acusando Jó. Agora, não é possível que você está vivendo isso. Porque até então, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Até então, todo sofrimento era vinculado à transgressão. Ninguém entendia que o sofrimento pode ser de Deus para que você o conheça. Quem está me ouvindo? Aí você começa a entender que o desemprego pode vir para te abençoar. Que a tua doença pode vir para te abençoar. Que o problema com teu filho, com a tua filha, está vindo para te abençoar. Que a situação com a tua esposa, com o teu marido, está vindo para te abençoar. Não é castigo, não é porque você fez alguma coisa errada. O que houve? A câmera desceu. Estão me vendo lá embaixo? Tudo bem.
Olha para mim. Amém. Quem está me ouvindo? Então nós temos aí a certeza de que quem está em Deus, os problemas nos são enviados não para nos afastar de Deus, que aí você entra no clube da mulher de Jó. Os problemas não são enviados para que a gente se aproxime de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas se afastando de Deus por coisas mínimas. Olha para mim. Coisas mínimas. Problemas mínimos. Para muitas pessoas eu viro e pergunto, mas está te faltando alguma coisa? Não. Você está bem? Tô, né, pastor? Vou fazer o quê, né? Você prefere ficar mal? Então... Você está bem? Está em Deus? Deus tem tratado você? Então, meu irmão, minha irmã, o grande problema da tua vida pode ser a tua maior bênção. Quando eu me separei da Gisa, estava fazendo meu divórcio com a Gisa naquela época, né, meu irmão? Foi uma época que eu fiquei sem nada. Eu fui perdendo tudo. E sofri bastante com isso. As pessoas da igreja me ignoravam, não falavam comigo, viravam as costas, eu telefonava, elas desligavam o telefone. Aquilo me doía muito, mas foi uma bênção para mim. Amém. A melhor coisa que aconteceu comigo foi o meu sofrimento, porque me obrigou a buscar o Senhor. Amém. Eu vou dizer uma coisa para vocês: é difícil alguém se converter sem passar por esse problema de Jó. Se você nunca passou por esse problema, se você nunca passou por uma situação dessa, esse dia caótico, e esse dia caótico pode ser uma semana, um mês, um ano, o tempo que for necessário para você se render e dizer: Senhor, sou o Senhor mesmo. Você é tudo. Você é tudo para mim, Senhor. O tempo que for necessário o sofrimento, que ele venha, porque o sofrimento para o justo é bênção. Fala comigo: o sofrimento para o justo é bênção. Eu acho que eu não ouvi, tem gente que não concordou. Pode acreditar no que eu estou falando. Fala comigo: o sofrimento para o justo é bênção. O sofrimento para o justo é uma aula de Deus, é um afago de Deus. A hora que você estiver sofrendo mais, a hora que você não estiver vendo nada acontecer de bom na tua vida, a hora que você estiver vendo tudo desabar, tenha certeza de uma coisa: o Senhor está do teu lado. Mesmo que você não o enxergue, Ele está permitindo todas essas coisas para que você o conheça. Pastor, está falando besteira. Negócio de sofrer não é comigo não. Vamos fazer aqui o evangelho da prosperidade. Oferte 20 que você ganha 40. Vocês estão entendendo que uma coisa não consegue encaixar com a outra? Quem está me entendendo? Eu não estou dizendo para você que se ofertar 20 vai ganhar 40. Eu estou dizendo para você que nessa época, quando Deus está te tratando, você oferta 20 e perde 50. Você vai chegar aqui de carro, o nego rouba o carro. Pastor, roubaram o carro na porta da igreja. O que eu faço? Eu digo: amém, é Deus na tua vida. Você vai fazer as coisas dentro dos princípios de Deus e as coisas não vão acontecer. E você vai dizer: caramba, eu estou em pecado, o que está acontecendo aí? Você vai entrar na crise existencial e é essa crise é que vai te fazer conhecer o Senhor. Amém. Amém? Capítulo 42, por favor.
Isso tudo, essa crise, essa luta dele com os amigos. A Bíblia diz que Deus faz mais de 70 perguntas, acho que são, se eu não me engano, são 79 perguntas a Jó. 79 perguntas que Jó não tem resposta. E Deus sabia que ele não tinha resposta. E Deus também não responde a ele. Amém? Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já teve uma dúvida muito grande com Deus e você perguntou a Deus e ele te deu outra pergunta? Aí você faz mais outras 2 perguntas para Deus, ele te responde com 3 perguntas que você não sabe. Isso é uma característica de Deus. Ele quer que a gente cresça pensando. Ele quer que a gente desenvolva essa relação com Ele. Ele vai lançando perguntas para você que você também não tem resposta. Você diz assim, vou fazer uma pergunta para Deus, Ele vai ter que me responder. Ele te manda 3 perguntas que você também não sabe responder. Descobriu, Gustavo, se era 76, 79? Não. Eu falo e entra na internet para... Não, estou anotando algumas frases. Por favor, deixa eu falar uma coisa. Quem achou o capítulo 42, por favor? Lê para mim. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo pode. Presta atenção. Olha, Deus não dá nenhuma resposta a Jó. Deus só dá perguntas. E a Bíblia diz então que Jó responde a Deus. Jó constrói dentro da mente dele, Deus constrói dentro da mente dele as respostas que ele precisava. Quem está me ouvindo? Toca no teu irmão do lado e fala: Deus construirá em você, dia após dia, as respostas que você precisa, a partir de dúvidas que Ele vai colocar. Ele vai gerar respostas em você. Olha, observa esse capítulo 42, que benção. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Vamos repetir isso todos juntos? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. De novo. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Antes daquele momento, daquele sofrimento, de tudo que ele viveu, ele ouvia pessoas falar sobre Deus. Ele ouvia pessoas que contavam para ele como Deus era, mas a partir daquele momento, ninguém precisava mais falar para ele. Ele via com os olhos dele. Quem está me escutando? Fala a pessoa que está do teu lado. Essa é a grande diferença de quem caminha seriamente com Deus. Olha para mim. Por que o pregador pode pregar a palavra de Deus? Ele pode pregar só sobre aquilo que ele sabe, que ele vê. Eu estou falando aqui, eu posso falar para vocês sobre esse texto, sobre a minha vida, eu dizer para vocês, eu jogava nos 29 bichos do jogo, dava minhoca. Entendeu? Tudo que eu fazia dava errado. Tudo que eu fazia dava errado. Qualquer negócio que eu fazia estava dando errado no final. Eu dizia, meu Deus, não é possível. Quando eu me converti, Satanás toda semana quebrava um carro meu. Toda semana eu ia com o carro, eu tinha 3 carros. E cada vez que ia com o carro para casa, quebrava um carro. Eu era empresário. E eu não conseguia chegar na segunda-feira no trabalho. Um dia eu disse, agora eu quero ver esse demônio fazer esse negócio comigo. Levei os 3 carros para casa. No final quebraram os 3.
A roda travou, o outro pegou fogo e o outro a bateria caiu. Sentei no chão e comecei a chorar. Porque os meus olhos começaram a ver. Erga sua mão comigo e fala: Senhor, eu quero começar a ver. Em meio ao sofrimento, fala comigo. Em meio às lutas, eu quero ver. Eu quero ver o mundo espiritual. Eu quero te conhecer, Senhor. Aleluia. Eu só posso falar aqui daquilo que eu vivo, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu experimentei. Quem está me escutando? Deus está te chamando para ser pregador do Evangelho, então você tem que viver. Você tem que viver essas coisas, para você poder abrir a tua boca e falar com autoridade. Quem está me ouvindo? Você não pode ouvir falar, ouvir alguém falar. Você tem que se deixar entregar, viver as coisas que tem que viver. Dizer: Senhor, eu topo, eu quero, eu te quero, se revela a mim. Amém? Pode continuar. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo o quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e se consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma... Desculpa. Um anel de ouro, uma peça em dinheiro e um anel de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. A Bíblia não diz se ele teve outra mulher ou não. Amém? Eu acho que ele deixou a mulher com ele para Jó poder se lembrar sempre da presença de Deus. Amém? Falando sério, o mais importante é que eu acredito que depois que Jó teve essa experiência, as ovelhas e bois, os jumentos, o sucesso, nada daquilo era mais importante. Por isso que Deus pôde dar a ele. Deixa eu falar uma coisa. Deus só pode te acumular de bens materiais o dia que eles não significarem mais nada para você. Deus só vai te acumular de bens materiais a hora que ter o Senhor for mais importante. Eu conheço muitas pessoas cujos bens materiais só servem para adorar ao Senhor. Só servem para adorar ao Senhor, não servem para mais nada. Se ela tem um carro para servir a Deus, se ela tem uma casa para servir a Deus, se elas têm uma moto para servir a Deus, se elas têm um negócio, um comércio é para servir a Deus, se elas têm qualquer coisa, se elas têm um sítio é para servir a Deus. Tudo, absolutamente tudo que elas têm só serve
para servir a Deus. Eu quero glorificar a Deus, porque isso é o lugar ideal para todos nós vivermos. Porque para Deus não tem problema nenhum de você ter 7.000 ou 20.000 ovelhas. Para Ele, qual é a diferença? As ovelhas são todas dele, Ele dá quem Ele quiser. Olha para mim, igreja. Todas as casas do mundo pertencem ao Senhor. Todas as empresas do mundo pertencem ao Senhor. Tudo que é colhido da terra pertence ao Senhor. Todo mineral existente pertence ao Senhor. Todas as pontes, todas as ruas, todas as casas, todas as vidas, todos os filhos que vocês geram pertencem ao Senhor. Amém. Tudo pertence ao Senhor. Ele quer apenas que nada disso seja para você e para mim mais importante do que Ele. Quem me ouviu, diga amém. Hoje é dia de transformação. Fala para o teu irmão do lado. Deus quer nos ensinar a lidar com o sofrimento. Você tem duas maneiras de lidar com o sofrimento. Ou você chuta o balde, ou você deixa Deus te ensinar. Amém. Ou você permite que Ele te leve para perto dele. O sofrimento nos leva para perto de Deus. Bendito o sofrimento na vida do justo. Seja justo e permite que quando o sofrimento vem, você se torna mais de Deus ainda. Isso é um tapa na cara de Satanás. Saiba que isso é um tapa na cara de Satanás. A cada sofrimento que você tem, ele comparece diante de Deus para te acusar. E Deus vai dizer assim: observaste a minha serva Gislaine, observaste meu servo, minha serva Damaris, observaste o meu servo Charles, a minha serva Rebeca, o meu servo Mateus. Porque eu vou te falar, você é citado por nome pela boca de Deus. Quem é que entregou sua vida a Jesus? Por esse caminho você é conhecido no céu. Com esse nome você vai ser conhecido no céu, até que o Senhor te dê um novo nome. Quem está me escutando? E também é conhecido no inferno. E também Satanás vai fazer de tudo para te afastar de Deus, para te afastar da obediência ao Senhor, para te afastar da comunhão com o Senhor, da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com os irmãos. Quem está me ouvindo? Ele vai fazer de tudo para isso, de tudo, para gerar situações. Mas creia numa coisa: quanto pior a situação, maior é o convite de Deus para que você se prostre diante de Deus. Fala comigo. E adorou a Jó ao Senhor. Fala comigo. Não me deu Ele todas as coisas? O Senhor Deus, o Senhor tirou. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.